Muito bem, pessoal. O plano litúrgico, como eu havia colocado em algumas aulas recentes, vai ter sempre um fundo com a historicidade. Porque o ser humano, desde quando compreende ser humano, ele traz em si uma estirpe espiritual. O ser humano ele é espiritual, embora a ciência possa ir por outros caminhos, mas a espiritualidade é uma coisa muito latente na vida do ser humano. Então, mesmo nos períodos remotos, quando eu falo remotos, eu estou me dirigindo à Mesopotâmia antiga, à Acádia, à Suméria, ao sul da Mesopotâmia, aonde é o berço da humanidade. Então, os povos mesopotâmicos, por exemplo, e os sumerianos e os acadianos, eles tinham as suas deidades. Quando Deus se revela a Abraão, ele se revela como o único Deus. Mas até Abraão ter essa revelação, os povos estão se comportando como se os fenômenos da natureza identifiquem-se como Deus, no caso, algo sensorial, como diria John Locke, né? Empírico, na verdade. Então, vamos ver. A história antiga, ela está subdividida no período paleolítico, ok? O mesolítico e o neolítico. Nas três etapas que sugerem a história antiga, nós temos, então, a espiritualidade. Por quê? Porque os povos já trazem no seu bojo cultural algumas referências. Você vai ter o Nimrod, que é muito antigo, né, na mitologia da Mesopotâmia. Você vai ter as tabuletas, né, de Tebas, que falam muita coisa. Você vai ter os pensamentos de Gilgamesh, vai ter também o ensaio de Atanásio, a epopeia de Hesídio, as próprias epopeias de Homero, da Antiga Grécia, que já é um pouquinho mais na frente. Quando eu falo Mesopotâmia, eu estou falando 3, 4 mil anos atrás, né, que vai junto com a egípcia também. É importante você notar que são 3 movimentos antigos que vão trazer a liturgia dentro de uma sequência espiritual. Você vai ter a Mesopotâmia, né, como eu já coloquei aqui. Você vai ter o Antigo Egito, e vai ter a Grécia. E isso sem contar povos menores ou civilizações menores, como os acadianos, por exemplo, os sumerianos ao sul da Mesopotâmia. Todos eles trazem em si esse fenômeno, né, da liturgia. Não uma liturgia sistemática, como nós temos hoje, ou sistematizada, mas, de certa forma, uma liturgia. Havia cerimônias, haviam sacerdotes, sacerdotisas, né, que usavam da religião, do empírico, porque era o sensorial, para dizer há uma divindade presente. Você vai ter, no período tardio da Idade Medieval, entre a Idade Medieval alta e a baixa e a alta, a presença dos nórdicos ao norte aqui da Europa. Junto com eles, você vai ter as teses de Odin, a lenda do Thor, que inclusive tem até filmes, né, sobre isso. Os celtas, no sentido da religião, que eram os vikings também, a religião nórdica, né? Depois vai dar origem ao gótico na Idade Média. Tudo uma coisa entrelaçada à outra, todas elas no plano espiritual. Bom, essa aqui é a parte que falamos fora do contexto de Israel. Em termos de Israel, você vai ter
a revelação, primeiro de Deus, né? No caso, para Abraão. Abraão já tem a sua liturgia. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A liturgia de Israel não está ligada ao tabernáculo. O próprio Abraão ele colocou altares, né? Aliás, deixa eu te ajudar. Já no tempo de Abel, já havia altares. Mas Abel dista, né? Abel é ascendente. Os judeus são descendentes de Abraão, Abel é ascendente. Então vamos lá. Nós temos alguns, vamos por aqui, ó, sinais litúrgicos. Sinais litúrgicos, ok? Então nós temos em Israel os patriarcas, que eles vão ter, né, os seus altares, patriarcas. Aí você vai ter o próprio povo de Israel, e por fim, a nação de Israel. Mas qual a diferença? Eu vou explicar. Israel começa, na verdade, com um homem, Abraão, vem a semente, a família de Jacó, vem as tribos, aí nós temos o povo de Israel, aí vem lá no deserto todos os povos reunidos de Israel, nós temos uma nação. Ao entrar em Canaã, estabelece-se o país. Ao formar o reino, nós temos já um estado de reino. E depois vamos ter aí, né, o Estado israelense a partir de 1948 com a independência. Aí já é outro assunto. Então, a nação de Israel ela tem essa subdivisão litúrgica. E a subdivisão litúrgica aqui de Israel como nação e como povo, nós temos o quê? Nós temos a tenda de Moisés, ó, a tenda de Moisés, ok? Nós temos o tabernáculo, muito importante. Nós temos a tenda de Davi, ok? A sinagoga e o templo, ok? Anote aí, tenda de Moisés, repita comigo, tenda de Moisés, eu não te ouvi não, vamos lá, 1, 2, 3, tenda de Moisés, tabernáculo, tenda de Davi, sinagoga e templo. Então, são 5 coisas. Tenda de Moisés, que é a chamada tenda da revelação, né? Nós temos o tabernáculo. Depois do tabernáculo, nós temos a tenda de Davi. Davi simplifica mais. Aí nós temos o tabernáculo. Aliás, tem um templo aqui antes. O templo vai estar em 2 locais aqui, tá? Depois do tabernáculo é o templo. Vamos por aqui, ó. Templo, tabernáculo. Tabernáculo, templo, tá? Vamos lá. Então agora tá fácil. Tenda de Moisés, tabernáculo, templo, tenda de Davi e a sinagoga. 5 pontos, ok? Bom, essa foi a parte que compreendeu, então, Israel. Feito? Vamos aqui para a nossa lição, já inserindo aqui a nossa apostila. Pega agora aí a apostila 10, ok? Deixa eu buscar aqui a cadeira que é melhor para me ficar mais à vontade com você, para dar essa aula com mais precisão aqui. Muito bem. Acho que eu trouxe o template que é do PowerPoint, aliás, do PowerPoint. Eu preciso do template que é esse aqui, ó, é o 10, muito bem, que está no PDF. Deixa eu voltar aqui para o PDF. Abra aí o material, agora sim, agora nós temos. Muito bem, nós demos uma pincelada aí na questão de Israel, né? E nós vamos agora entender a aula 10 agora, que é a distinção entre o conceito pagão de permissividade das coisas. Vamos dar um salto agora, né? Vindo lá de Israel, passar agora para a igreja primitiva. De vez em quando você volta, você vem, é um entrelaço, porque a matéria é muito interessante, né? O conceito cristão do discernimento entre uma coisa e outra, nenhuma das quais em si mesma impura, Romanos 14, 4, embora não permitidas, anula qualquer opinião que afirme que a igreja primitiva tivesse
estabelecido um padrão rígido, imutável e ilimitado. Então, a igreja cristã não estabeleceu um padrão rígido de liturgia, mas ela sabia separar coisas, né? Tanto é que você vai ver, após a reforma, a gente vai estudar isso ainda, que o púlpito vai sofrer uma divisão, né? No caso, o lectorium, que era para ler as coisas comuns da sociedade, os avisos, por exemplo, e tinha o púlpito lá em cima, que era a palavra, lá em cima, né? Ok. Ainda assim, o assunto não ocupa prioridade nos assuntos registrados. Porém, os patrísticos fazem alusões a instrumentos para ilustrar homilias e ensinamentos. Vamos agora entender os patrísticos e a liturgia. De Clemente de Alexandria, ele é 150 a 215. 150, ele foi da primeira leva de pais da igreja, tá vendo? Logo após a morte dos discípulos, né? Ele está aí, ó, Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ou Tito Flávio. Clemente foi um escritor, teólogo, apologista cristão, grego nascido em Atenas. Ele escreve o seguinte, ó, olha que ele vai escrever, o Clemente de Alexandria. O Espírito Santo nos ensina o uso que devemos fazer dos instrumentos musicais para louvar os divinos mistérios. Louvai ao som da trombeta, louvai... Tá vendo? Já o Clemente, ele recorre ao Antigo Testamento, coisa que a igreja primitiva não aceitava, que eram instrumentos musicais. Louvai ao som da trombeta, louvai na lira e na harpa, louvai com instrumentos de corda, de sopro, louvai nos símbolos sonoros, louvai nos símbolos retumbantes. Esses instrumentos dos quais fala o Espírito Santo são a boca, o coração, os lábios e o espírito do homem. Isso escreveu o Clemente em relação à liturgia da igreja primitiva. Deus cuida de todas as criaturas que são obras das suas mãos. O homem é um instrumento verdadeiramente pacífico, o instrutor pedagogo. Na obra dele, chamada Instrutor Pedagogo, né? 2 e 4. Na mesma obra de instrução, ele aconselha usar o instrumento de forma adequada. Se vós sabeis tocar a lira ou a harpa, podeis fazê-lo sem temor, nem culpa, nem censura. Vós imitareis o rei de Israel, que era tão santo e tão agradável a Deus. Então, percebe uma coisa aqui, pessoal? Quando a igreja primitiva nasce com medo de misturar instrumentos com as orgias romanas e gregas, eles abafam o uso. Mas os pais da igreja, um século depois, começam a dizer, não, peraí, não é bem assim, a coisa está muito radical, vamos pensar que Davi também usou harpa lá atrás. E vamos colocar aqui na igreja para louvar o Senhor também. Já Eusébio de Cesareia, inclusive Eusébio escreveu, né, um livro, né, histórico aí, História dos Hebreus. Já o Eusébio de Cesareia, ele é de 269, portanto, do terceiro século, né? Difere um pouco de Clemente, diz o seguinte, ó, quando antigamente o povo da circuncisão adorava por meio de símbolos e tipos, não era inapropriado que eles levantassem hinos a Deus com saltérios e cítara, e que eles tivessem isso nos dias de sábado. Nós, no entanto, mantemos a lei judaica anteriormente conforme a palavra do apóstolo. O verdadeiro judeu não é o que não é o que é exteriormente. E assim seria mais decente, agradável a Deus do que qualquer instrumento musical. Bom, Eusébio vai tirar a ênfase de Clemente de Alexandria sobre o instrumento musical, vai buscar no judaísmo uma das suas vertentes, né, que era a música não era... No caso do judaísmo, quando eu falo isso, pessoal, eu estou me remetendo à grande sinagoga, ao período que a sinagoga não tinha música, porque havia um canto triste por causa do cativeiro, então a ênfase de instrumento não era tão grande. O Eusébio ele faz o seguinte, ó, tudo bem, gente, vamos tocar, mas que não seja isso tudo, que não seja a maior preocupação, que seja a preocupação interior, louvar a Deus, do que o exterior com instrumentos. Então ele faz um contrabalanço aí, né? Ele faz uma contrapartida do Clemente de Alexandria. Ele continua assim, ó, levantamos a melodia em uníssono, nosso salmodial com uma mente e unanimidade de fé e piedade. Lembre da palavra uníssono. A palavra polifonia, ela vai aparecer já na idade medieval, quando a combinação de vozes traz uma nova forma de louvar a Deus na igreja. Isso vai criar um pouco de vaidade, porque aí as pessoas vão querer mostrar que sabem,
e vão querer competir. Daqui a pouco, antes da reforma, as igrejas estão verdadeiros espetáculos. Aí você tem Chopin, você tem Mozart, você tem Bach, você tem tantos outros Strauss que vão fazer o redescobrimento da música. Por quê? Porque já é a Renascença. A Renascença vai dar valor às coisas, inclusive à música, e isso vai, de certa forma, afetar a igreja. Por isso que a reforma vem e quebra tudo isso, com o tema de não ser vaidoso, né? E implanta só o órgão e o coral. E nós vamos receber essa herança nos anos 60 lá no Brasil. Depois voltou agora aqui, nessa era gospel que a gente está vivendo, a música volta a ter um outro patamar, e até agora profissional, no caso, né? Se no século I e II não havia uma clara posição sobre os instrumentos da liturgia, no século III, os líderes da igreja foram bem claros em proibir. Por exemplo, Gregório de Nazianzo, ele é do século IV, né? 329 a 389, então já é do século IV. Século III tem alguns passando para o século IV. O que o Gregório diz o seguinte? Gregório: aquilo que não pode ser misturado não é combinado ou identificado. Nem os bispos com jograis, nem orações com dança, nem salmos com flauta. Esse cara aqui era radical. Vamos dizer que o Gregório de Nazianzo era o primeiro xiita da igreja, né? Porque ele foi muito radical aí, né? Ele falou, não vai ter nada, vai ter dança, vai ter salmo, vai ter salmo sem flautas, e os bispos não vão fazer jograis. Então ele era da turma aqui, ele é um dos mais radicais em relação à liturgia. Agora vem os cânones de Hipólito. O que os cânones de Hipólito falam? Quem executa um teatro, ou é um lutador, ou um corredor, ou um professor de música, ou é um caçador, ou um treinador de animais. Nenhum deles pode ser autorizado a assistir um sermão até que tenha sido purificado dessas obras imundas. Depois de 40 dias, eles podem ouvir um sermão. Gente, os cânones de Hipólito foi pior do que o Gregório, olha aí, ó. Ele falou, ó, todo mundo aí, ó, a galera que está no teatro, lutando, fazendo corrida, dando aula, e treinador, caçando, ou treinando animais, porque o treino de animais era para lazarenos, né? Porque eles matavam os bichinhos lá e muita gente morria. Ó, só pode assistir o sermão depois de 40 dias de purificação da imundícia. Gente, é radical demais, hein? Aí vou te falar. Mas eu estou só passando para vocês a história da liturgia da igreja primitiva, né? O Ambrósio, de 337, né? Anno Domini, ele diz o seguinte, ó, ali tem 397, tá, gente? Faltou um 3 ali. Salmos estão sendo cantados e você pega o saltério ou o tímpano, um instrumento musical, ai de vós, na verdade, porque você abriu a mão da salvação e escolheu a morte. Pessoal, eu estou rindo porque é interessante, né? Neste caso, a leitura da época nos ajuda a entender. Tudo era novo para eles. A igreja era um acontecimento contemporâneo para a época, e por isso o zelo excessivo e às vezes subestimava o bom senso. Eu estou falando no período pós, né, apostólico e antes da reforma. Que eu vou te falar, daqui para frente agora, isso aqui é o século IV ainda. Lá para o século VI, a pressão outside, a pressão de fora da igreja vai ser maior. E a inclusão de costume dos povos vão fazer da igreja um local de espetáculo mesmo. Vai vir a polifonia, a combinação de instrumentos, né? Você vai ter Johann Sebastian Bach criando 2 corais, dizendo que tem 2 ouvidos. Aí você vê o nascimento da estereofonia, já com Johann Sebastian Bach. Como é uma era antiga, não podemos tentar explicar este fato a partir das lentes do século XXI. O que podemos fazer é estudar sobre o máximo de informações para se obter uma ideia do ocorrido e o porquê e o real das medidas serem assim. Através da liderança dos pais da igreja, a questão de instrumentos na adoração não foi difundida. Só depois, com a institucionalização da igreja, fundindo com o Estado, é que pressão de culturas vizinhas conseguem furar o bloqueio, e mesmo assim, sob o olhar rígido dos líderes da época. Então, pessoal, fazendo um pequeno resumo aí, nós vamos ter a Igreja Apostólica, não há registro neotestamentário de instrumento, a não ser nas falas de João explicando Apocalipse e Paulo comentando alguma coisa em Corinto e em Romanos a respeito da cítara, da harpa. Vamos ter, na subsequência, alguns pais da igreja que adotaram o uso do instrumento de uma forma moderada,
para não confundir com as orgias de Roma, com os carnavais gregos. Depois teremos ainda os pais da igreja, como o caso de Gregory, de Nazianzo, e também os cânones de Hipólito, que vão realmente ser bem radicais, de uma forma muito estupenda. Até que no VI século, com a expansão do cristianismo na Europa, então a influência dos povos vão fazer pressão sobre a liturgia cristã. E aí teremos a inserção de alguns instrumentos interessantes. Muito bom, pessoal. Vamos para a próxima aula. Fico com essa aqui. Já vai anotando alguns pontos, porque vai ter prova hoje, tá? Quer dizer, prova hoje não. Na próxima vai ter uma aula agora e a próxima vai ser... Na sequência vai ter uma provinha para você aí. Deus abençoe e até daqui a pouco.